Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Camila, tenho 26 anos e carrego um segredo que ninguém pode imaginar. Um segredo sujo, pesado, que me sufoca em cada amanhecer. Eu sempre quis ser livre. Não que minha vida fosse perfeita, longe disso. Mas liberdade sempre foi o que eu mais desejei. Cresci em uma casa cheia de regras, com uma mãe extremamente religiosa e um pai que mal falava comigo. Fui criada ouvindo que o inferno existia e que qualquer erro me levaria direto para lá. Eu nunca acreditei nessas coisas, até agora. Foi com o Leandro que tudo começou. Ele era bonito, irresponsável e me fazia rir de um jeito que ninguém mais conseguia. Não demorou muito para eu cair de cabeça. E logo, a notícia. Eu estava grávida. Não me orgulho do que fiz. Naquele momento, o desespero falou mais alto. Eu não tinha dinheiro, não tinha estrutura, mal conseguia cuidar de mim mesma. Eu não podia ter aquele bebê. Não queria ser como minha mãe, presa a uma vida miserável, com um filho no colo e as oportunidades escapando pelos dedos. Foi aí que conheci a Dona Lourdes. Ela morava nos fundos da vila, onde eu alugava um quartinho. As pessoas diziam que ela mexia com coisas erradas, mas no desespero a gente se agarra a qualquer salvação, e eu me agarrei nela. Lembro do cheiro de vela e da fumaça espessa naquela sala abafada. Dona Lourdes me olhou nos olhos e disse com a voz rouca: "Você tem certeza, menina? Isso tem um preço." Eu balancei a cabeça firme, ignorando o arrepio na espinha. Ela preparou um chá amargo, acendeu velas pretas e fez um ritual que eu mal conseguia acompanhar. No final, me deu um aviso: a alma dele vai saber e ela vai te cobrar. Na hora, achei que era só papo para me assustar. O chá fez efeito. Em poucos dias, eu já não estava mais grávida. Achei que tinha resolvido o problema. Mas agora, meses depois, eu sei o quanto estava enganada. Começou com pesadelos, noites sem fim. Eu me via em corredores escuros, ouvindo choros distantes, sussurros e o som fraco de um coração batendo dentro de mim, mesmo depois de tudo. E então eu comecei a ouvir o choro enquanto estava acordada. No começo, achei que estava ficando louca. Era sempre de madrugada. Eu acordava com aquele som. Um choro fraco, abafado, quase como se viesse de dentro das paredes do meu quarto. No início, achei que fosse o filho da Márcia, minha vizinha do 102. Mas o choro não parecia normal, era diferente. Parecia próximo demais. Eu levantava da cama, andava pelo apartamento minúsculo, acendia as luzes, verificava as janelas. Nada. O som desaparecia assim que eu começava a procurar. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Culpa, talvez, ou medo. Mas foi ficando pior. Na terceira noite seguida, sonhei com ele. Era um lugar vazio, todo branco, e eu estava de pé no meio de um espaço infinito. O chão parecia névoa e o ar era pesado. Eu ouvia o mesmo choro, mas agora estava mais perto, mais nítido. Eu olhava para os lados, desesperada, e foi aí que o vi.
Um menino pequeno sentado no chão, com o corpo coberto por uma névoa cinza. Não dava para ver o rosto direito, mas os olhos brilhavam como duas brasas. Ele não dizia nada, só chorava e me olhava. Um olhar que atravessava meu peito, como se soubesse de tudo, como se me odiasse, e eu sabia quem ele era. Me perdoa, eu sussurrei no sonho, mas minha voz ecoou vazia, sem resposta. Acordei suada, o coração disparado, e o eco daquele choro ainda vibrava nos meus ouvidos. Eu pensei em procurar Dona Lourdes, mas ela tinha sumido como se nunca tivesse existido. E o pior é que, naquela mesma noite, enquanto tentava dormir de novo, ouvi a voz dele pela primeira vez. Fraca, sussurrada, vinda de lugar nenhum, ou talvez de dentro de mim. Mamãe. Desde aquela noite, dormir virou um pesadelo. Literalmente. Eu fechava os olhos e caía naquele mesmo vazio branco, onde o choro ecoava. E ele estava lá, sempre. Sentado no chão, me olhando, as lágrimas escorrendo por um rostinho que eu mal conseguia distinguir. Mas agora ele falava, não gritava, não reclamava. Era pior. Era calmo, frio. Mamãe, por quê? Eu acordava chorando, o peito apertado, o coração acelerado como se tivesse corrido uma maratona. Mas o pior não era o sonho. O pior era o que começou a acontecer quando eu estava acordada. Na manhã seguinte, enquanto escovava os dentes no banheiro, vi no espelho uma marca na lateral do meu pescoço, pequena, vermelha, como se fossem dedinhos minúsculos. Me afastei do espelho, o corpo tremendo. Passei a mão no pescoço, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez eu tivesse me coçado dormindo, talvez tivesse batido em algum lugar, mas no fundo eu sabia, a culpa estava me engolindo. Eu estava pagando do jeito mais cruel possível. No trabalho, não conseguia me concentrar. Os rostos das pessoas viravam borrões, as vozes se misturavam e o choro me acompanhava. Dentro da minha cabeça, ouvindo de algum canto da sala. Eu já não sabia mais. A Bárbara, minha colega da recepção, chegou a me perguntar se eu estava doente. Tá pálida, Camila. Quer ir para casa? Eu só consegui balançar a cabeça sem dizer nada. Em casa, tudo piorava. As luzes piscavam, as portas rangiam e aquela sensação de que tinha alguém comigo. Alguém pequeno, frágil e furioso. Naquela noite, antes de dormir, ouvi de novo a voz sussurrando atrás de mim, tão próxima que senti o ar gelado no pescoço. Mamãe, me deixa nascer. Meu estômago revirou, meu corpo inteiro gelou, mas eu já tinha feito minha escolha. E agora eu ia pagar o preço. Eu achei que estava enlouquecendo. Depois daquela noite, cada canto do meu apartamento parecia contaminado. Era como se o ar estivesse pesado, denso, difícil de respirar. As paredes, antes claras, agora pareciam opacas, tristes, frias. Mas o pior foram as marcas. Começaram discretas, pequenos arranhões na porta do quarto, quase imperceptíveis. Depois vieram as pegadas. Sim, pegadas minúsculas, como se uma criança tivesse pisado no chão molhado e caminhado pela sala. Eu limpei, claro. Achei que estava imaginando ou que algum vizinho tinha entrado, embora no fundo eu soubesse que não. Na manhã seguinte, elas estavam lá de novo, pegadas, mãos pequenas marcadas nos vidros das janelas e no espelho do banheiro condensado pelo vapor do banho, uma palavra escrita com o dedo. Por quê? Meu coração quase parou. Eu queria gritar. Queria sair correndo daquele apartamento, sumir, desaparecer. Mas aonde eu fosse, ele ia me seguir. Porque não era só ali, não era só no apartamento. No metrô, eu via o reflexo dele nas janelas. Um vulto pequeno, parado atrás de mim. No trabalho, o choro ecoava nos corredores vazios e ninguém mais parecia ouvir além de mim.
A Bárbara já estava preocupada. Camila, você está me assustando. Parece que não dorme há dias. E ela estava certa. Eu não dormia. Não queria dormir. Porque toda vez que eu fechava os olhos, eu voltava para o mesmo lugar. Aquele espaço branco. O menino sentado no chão me olhando. O choro abafado. O olhar vazio. E as palavras que se repetiam toda noite como uma maldição. Mamãe, me deixa nascer. Eu acordei no meio da madrugada, chorando, o corpo suando frio. Mas o que mais me apavorou foi ver o que tinha ao meu lado. No travesseiro, ao lado do meu rosto, estava uma chupeta azul clara, molhada e gelada. Eu moro sozinha. Eu fiquei paralisada por minutos encarando aquela chupeta sobre o travesseiro. Ela não estava ali antes. Eu tinha certeza. Eu moro sozinha. Eu tranco a porta. Eu verifico as janelas. Não havia como aquilo estar ali. Mas estava. Peguei a chupeta com as mãos trêmulas. Era gelada e tinha um cheiro doce, familiar, mas ao mesmo tempo repugnante. Cheiro de bebê. E foi aí que meu estômago revirou, porque aquele cheiro começou a se espalhar pelo quarto inteiro. Um cheiro que eu nunca senti de verdade, mas que agora parecia impregnado nas paredes, nos lençóis, nos meus cabelos. Eu corri para o banheiro, lavei o rosto, respirei fundo, mas o cheiro continuava. E então ouvi o barulho. Tac, tac, tac. Vinha do corredor. Eu me aproximei devagar, com as pernas tremendo, o coração quase saindo pela boca. Quando olhei, vi um carrinho de bebê, um carrinho antigo, de ferro, como aqueles que nossas avós usavam. Estava parado no meio da sala, mas o pior, ele balançava, devagar, para frente e para trás, como se alguém tivesse acabado de empurrar. Eu juro que meus olhos marejaram na hora. Eu sabia o que era aquilo. Sabia que era ele, meu filho, ou o que sobrou dele, a alma, a presença, a cobrança. E então, do carrinho, veio o som, baixinho, mas impossível de ignorar. Mamãe! A voz era rouca, fraca, mas estava ali. Eu gritei. Saí correndo do apartamento sem nem olhar para trás. Desci as escadas, entrei no carro e fiquei parada ali, tremendo, sem saber o que fazer. Eu podia correr, podia tentar sumir, mas sabia que ele ia me encontrar. Não importa onde eu fosse, não importa o que eu fizesse, porque ele já estava dentro de mim, na minha mente, no meu corpo, na minha culpa. E a cada dia, a cada noite, ele ficava mais presente. Passei a noite dentro do carro. As ruas estavam vazias, só o barulho distante dos ônibus passando de vez em quando. Eu não conseguia parar de tremer. Cada vez que fechava os olhos, o rosto dele voltava. Ou pelo menos, o que eu conseguia ver do rosto. Aqueles olhos, tão fundos, tão vazios, tão acusadores. Por um momento, considerei ir até a casa da minha mãe. Mas ela não entenderia, ia dizer que era castigo divino, que Deus estava me punindo, que eu merecia tudo aquilo. E, sinceramente, talvez ela estivesse certa. Mas eu precisava de respostas, de alguma explicação, de alguém que, pelo menos, me ouvisse. A primeira pessoa que me veio à cabeça foi Dona Lourdes, mas ela tinha desaparecido. Ninguém da vila sabia onde ela estava. Alguns diziam que ela tinha ido embora, outros que estava morta. Uns até falavam que ela nunca existiu, que era só coisa da cabeça de quem queria resolver problema fácil. Mas eu sabia, ela existia sim. E ela foi quem me ajudou a fazer o que eu fiz. Sem outra saída, resolvi procurar um centro espírita que eu lembrava de ter visto perto do meu trabalho. Nunca liguei para essas coisas, mas depois do que estava acontecendo, eu já não tinha mais no que acreditar ou deixar de acreditar. Cheguei lá com as olheiras fundas, o cabelo bagunçado, o rosto abatido. Uma senhora me atendeu na porta. Dona Vera, o crachá dela dizia. O olhar dela mudou assim que me viu. Você está carregando coisa pesada, menina. Ela disse, antes mesmo de eu abrir a boca. Eu comecei a chorar.
Desabei ali mesmo no portão. Contei tudo: o pacto, o aborto, os sonhos, as pegadas, a chupeta, o carrinho, tudo. Dona Vera me olhou com um misto de pena e seriedade. Quando a gente mexe com o que não entende, o preço é alto, ela disse, colocando a mão no meu ombro. E às vezes, Camila, não tem como desfazer. Mas e agora? Perguntei, a voz embargada. Ele vai me deixar em paz? Ela respirou fundo, me encarando. Ele só quer uma coisa: nascer. Meu coração gelou, mas ela não parou por aí. E se não puder, ele vai te fazer lembrar disso pro resto da sua vida. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Ele só quer nascer. Se não puder, vai te fazer lembrar disso pro resto da sua vida. Eu não conseguia aceitar aquilo. Não podia. Viver com essa culpa, com essa presença, cada dia sendo lembrada do que eu fiz? Eu precisava de uma solução, nem que fosse a última. Dona Vera me levou para dentro do centro. O lugar era simples, com paredes brancas, cheiro de incenso e imagens de santos. Algumas pessoas estavam sentadas, outras orando em silêncio. Eu me sentia deslocada ali, suja. Ela me conduziu até uma salinha pequena, com uma mesa coberta por um pano branco e velas acesas. Senta, Camila, ela pediu, com calma, mas firme. Eu obedeci. Ela começou a rezar em voz baixa, palavras emboladas, em um ritmo hipnotizante. Eu tremia. O ambiente parecia pesar mais a cada segundo. As velas tremularam. O ar ficou frio. E então, ele estava lá. Não fisicamente, não do jeito que eu via nos sonhos, mas eu senti. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Meus braços se arrepiaram, e no canto da sala, perto da porta, a sombra dele se formou. Pequena, frágil, parada ali, me encarando. Meus olhos encheram de lágrimas. Ele está aqui, sussurrei, a voz falhando. Dona Vera continuou as orações, o olhar fixo em mim, como se estivesse em transe. Camila, ele não entende o que aconteceu. Ele só sente dor e rejeição, ela disse com um tom triste. E a dor dele te persegue. Eu mal conseguia respirar. Tem jeito? Perguntei quase implorando. Ela hesitou. E essa hesitação foi pior do que qualquer palavra. Você pode tentar se perdoar, respondeu ela com cuidado. E pedir para ele te perdoar também. Eu queria acreditar, queria muito, mas no fundo, eu já sabia. Não importava o que eu fizesse, o preço já estava pago. E o peso, esse ia me acompanhar para sempre. Mas eu ia tentar, nem que fosse pela última vez. Eu queria acreditar que aquilo funcionaria, que as palavras da Dona Vera, aquelas orações, aquela energia, seriam suficientes para me livrar desse peso, desse tormento. Ela disse que o ritual não era uma promessa de paz, mas talvez uma chance, a última chance de fazer as pazes com ele, com meu filho, com o que restou dele. Aceitei porque eu não tinha mais nada. Voltei ao centro espírita naquela noite. Dona Vera disse que era preciso ser à noite, quando o véu entre os mundos ficava mais fino, mais fácil de atravessar. A sala estava escura, iluminada apenas pelas velas. Um cheiro forte de ervas queimadas enchia o ar. Eu me sentei no chão, no centro de um círculo desenhado com sal grosso e pétalas de rosa branca. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurá-las no colo. Fecha os olhos, Camila, pediu Dona Vera, e chama por ele. Minha garganta travou. Eu não consigo, sussurrei, a voz falhando. Consegue sim, ela insistiu com firmeza. Ele já está aqui de qualquer forma. Pelo menos, olha para ele. Fechei os olhos, respirei fundo e chamei. Filho. Minha voz saiu fraca, quase um sopro. Me perdoa. O ar ficou mais frio. As velas tremeram. O chão pareceu vibrar levemente sob meu corpo.
Abri os olhos e lá estava ele. No canto da sala, a figura pequena, nebulosa, um menino, os olhos negros e profundos, o rosto ainda encoberto por sombras. Mas agora, ele andava na minha direção. Eu tremia, as lágrimas escorrendo sem controle. Eu não sabia, eu não consegui. Eu soluçava. Me perdoa, por favor. Eu sinto muito. Ele se aproximou, parou na beirada do círculo de sal. Por um instante pensei que fosse dar certo, que ele ia me perdoar, que ia desaparecer. Mas então, ele sorriu. Não um sorriso inocente, um sorriso frio, escuro, e sem tocar no sal, sussurrou: "Você me tirou daqui. Agora eu vou ficar aí dentro, com você, para sempre." E num piscar de olhos, ele sumiu. Mas o peso, o frio, o cheiro, tudo permaneceu. Dona Vera me olhou abatida. "Ele não vai embora, Camila. Ele já é parte de você. Depois daquela noite, eu soube que o ritual tinha falhado. Não, pior. Ele tinha me prendido ainda mais a ele. O rosto dele, os olhos fundos, aquele sorriso cruel, tudo aquilo me seguia, não só em sonhos, não só no meu apartamento, mas em todo lugar. No trabalho, eu via a sombra dele parada no corredor, pequena, imóvel, me observando. Ninguém mais via, claro. Eu fingia que não via também, mas sabia que ele estava ali. No elevador do prédio, as luzes piscavam quando eu entrava. E no reflexo do espelho, lá estava ele, atrás de mim, sempre atrás de mim. O choro, o cheiro de bebê, tudo me perseguia. Tentei contar para Bárbara, minha colega, mas ela já estava preocupada demais com minha aparência. Disse que eu precisava de um psiquiatra, de remédio, que isso era estresse, depressão ou coisa pior. Mas eu sabia, não era minha cabeça, era real. Em casa, as pegadas e as marcas não paravam mais de aparecer. As portas batiam sozinhas, as luzes apagavam do nada. E pior de tudo, comecei a encontrar brinquedos, carrinhos de plástico, ursinhos, pequenos sapatinhos azuis, todos eles apareciam do nada. Na cama, no sofá, no banheiro. Era como se ele estivesse vivendo ali. Invisível, mas presente. As noites, claro, eram as piores. O sonho se repetia, cada vez mais real. Eu via o quarto branco, o menino sentado no chão. Mas agora, ele não chorava mais. Ele brincava, com os brinquedos que eu encontrava no mundo real. Ele me olhava e ria. Uma risada infantil, mas com um eco distorcido, macabro. Eu acordava gritando, suando, o coração disparado, mas já não adiantava, porque, acordada ou dormindo, eu não estava mais sozinha. E a pior parte, no fundo, eu achava que merecia. Os dias viraram um borrão. Eu já não sabia mais o que era sonho e o que era realidade. Às vezes, acordava no chão da sala, sem lembrar como cheguei ali. Outras, achava que estava no trabalho, mas quando piscava, estava trancada no banheiro de casa, chorando, abraçada a um brinquedo que eu juro, eu nunca comprei. Minha cabeça estava quebrada. O cheiro de bebê não me abandonava. O choro era constante, como um fundo musical para tudo o que eu fazia. A Bárbara parou de falar comigo. Disse que eu precisava me tratar, que estava assustando as pessoas. Eu olhava meu reflexo no espelho e nem me reconhecia. Olheiras fundas, rosto abatido, olhos perdidos. Parecia outra pessoa, mas o pior ainda estava por vir. Comecei a ouvir vozes durante o dia. No mercado, no ônibus, na rua, vozes infantis, risadinhas e sempre a mesma palavra: mamãe. No espelho do banheiro, as mensagens se tornaram mais claras. Não era mais só "por quê?". Agora frases inteiras apareciam escritas no vidro. "Você me tirou daqui. Agora é minha vez. Eu sempre vou estar com você." E uma noite acordei com algo, mexendo em mim. Não sei explicar. Era como se mãos pequenas me tocassem, me puxassem. Olhei para o lado e vi o berço.
Sim, um berço antigo de madeira estava no meu quarto. No meio dele, um cobertor azul se mexendo, como se algo respirasse debaixo dele. O terror me paralisou. Eu não queria me aproximar, mas não tinha escolha. Quando levantei o cobertor, estava vazio, mas o choro continuava vindo de dentro de mim, ecoando na minha cabeça, no meu peito, nos meus ossos, e eu entendi. Ele não estava no berço, não estava no apartamento, ele estava dentro de mim. Eu não sei mais quem eu sou. Cada dia que passa, sinto que me desfaço aos poucos, que a Camila de antes está morrendo dentro de mim, soterrada por esse peso que não me deixa respirar. Comecei a duvidar da minha própria cabeça. Será que tudo isso é real? Ou estou enlouquecendo? Mas não pode ser só loucura. Aquela voz, aquele choro, o toque invisível, não são frutos da minha imaginação. Eles vêm de algo muito real, muito pesado. Eu tentei fugir. Saí do meu apartamento, mudei de bairro, troquei de trabalho, mas ele estava lá, em cada sombra, em cada silêncio. Não há descanso. A culpa me consome. Me pego chorando no meio da rua, sem motivo aparente, tentando explicar para mim mesma que o que eu fiz foi necessário. Mas essa explicação não chega a lugar nenhum. Eu pensei que o pacto ia me livrar do problema, que era uma solução, mas foi uma sentença. Eu matei meu filho, e agora ele me persegue, me atormenta, me lembra a cada instante do que aconteceu. Eu sinto ele perto, sempre, e essa presença me destrói. Já não consigo dormir, já não consigo viver, só sobrevivo. Eu queria poder voltar no tempo, poder desfazer tudo, mas o que está feito, e eu vou carregar essa dor para sempre. Eu estou sozinha, não só fisicamente, mas por dentro. Um vazio que nenhuma companhia consegue preencher. Nem a Bárbara, que afastou-se com medo do meu desespero. Nem a minha família, que insiste em fingir que nada aconteceu. No fundo, eu sei que ninguém pode realmente me ajudar, nem eu mesma. A presença dele está em tudo. Nas sombras, no silêncio da casa, no vento que passa pelas frestas das janelas. Eu não sei mais se estou acordada ou dormindo. Os sonhos continuam iguais, cada vez mais vívidos, mais dolorosos. Ele me chama, chora, grita por mim, implora para que eu o deixe nascer. E eu grito de volta, mas é um grito silencioso preso na garganta. Não tenho paz, não tenho esperança. Só essa culpa sufocante que me arrasta para o fundo de um poço sem fim. E eu me pergunto, será que algum dia vou conseguir me perdoar? Será que um dia ele vai me perdoar? Ou vou viver para sempre com essa dor? Às vezes, sinto que estou carregando um peso impossível. Não é só a presença dele, é a memória de tudo. A decisão, o silêncio, o vazio que deixou dentro de mim. Eu revivo aquele momento, um replay cruel que não me deixa em paz. O olhar do médico, o som frio da sala de aborto, a sensação de um vazio se formando no meu ventre. E depois, o silêncio. A alma dele me persegue, mas o que mais me corrói é o que eu nunca consegui sentir direito. O que ele poderia ter sido, o que ele nunca vai ser. Eu me pego imaginando como seria seu rosto, seu sorriso, se ele teria os olhos da minha mãe, o jeito brincalhão do meu pai. Mas essas imagens se desfazem tão rápido quanto aparecem, substituídas pelo medo e pela culpa. É um fardo que me esmaga, me afoga. Às vezes, me sinto como se estivesse carregando um filho invisível que me arrasta para o abismo. E eu não sei como me libertar. Eu tento seguir em frente, mas o passado me prende como correntes invisíveis. O que fiz não pode ser desfeito. Nem com oração, nem com lágrimas, nem com o tempo. Eu sinto que carrego uma prisão dentro de mim. Um lugar onde a alma dele vagueia, esperando que eu finalmente pague o preço. Às vezes, me pego olhando para o vazio, imaginando se ele me persegue porque quer justiça, ou só porque quer que eu nunca esqueça.
e eu não vou esquecer. Nunca. Cada noite, cada sonho, cada suspiro me lembra que ele esteve aqui, que poderia ter vivido. Eu vivo com esse peso, esse medo, essa culpa que não me deixa respirar. Eu vou viver com isso para sempre. Mas eu não sei se sobreviver a essa dor é o mesmo que viver. Eu já não sei mais onde termina minha vida e onde começa essa presença que me persegue. Ela não é mais apenas uma sombra, um sussurro, um sonho. É parte de mim. A culpa que carrego é como um peso que me impede de seguir em frente, que me afoga a cada respiração. Já tentei fugir, tentar perdoar, pedir perdão, mas o que está feito, está feito. O bebê que não nasceu, a alma que não descansou, vivem dentro de mim. Não como um passado distante, mas como uma dor constante. Eu vou viver para sempre com essa lembrança, com essa ausência que grita. E no silêncio da minha alma, eu imagino seu rosto. Um rosto que nunca verei, um sorriso que nunca vou ouvir. E essa é a minha punição, viver com o peso do que eu fiz, para sempre. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.